Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Patrocínio da RecPay e Golden Gramado Multipropriedades. Primeiramente, desejar um feliz ano novo a todos, mais uma vez, um feliz 2023. E hoje estamos recebendo aí um grande amigo, Rogério Hugo Ramos, nosso Rogério Ramos, parceiro, companheiro, pessoa participativa da comunidade, que está aí para bater um papo aí e nós contarmos mais algumas histórias de Gramado. Prazer te receber aí, Rogério. O prazer é todo meu, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Eu espero poder somar aos tantos outros que já por aqui passaram e que a gente tenha uma boa conversa. Na verdade, a gente vai bater um papo aí contando as histórias, né? A tua família é uma família que tem uma participação muito grande aí na história de Gramado, né? Hoje, quem tem mais de, sei lá, 30, 40 anos, lembra? Transportadora RAM, principalmente, né? Que é a empresa da família, mas o teu vô, o Hugo Ramos, teu pai, o seu Anibaldo, pessoa que participou muito aí, principalmente nossos clubes sociais aí, na área empresarial, é uma pessoa muito participativa na sociedade também, né? E então é muito bacana a gente lembrar alguma coisa da família também e alguns episódios aí, algumas histórias que ainda não foram contadas aqui. Aliás, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? E então tem uma história muito bacana, mas assim, para iniciar, nasceu aqui na zona urbana ou foi no interior? Como é que sempre veio aqui na cidade, Rogério? Eu sou da cidade, eu nasci aqui em Gramado, né? Os pais, sim, os pais vieram do interior. Da onde é que veio, seu Anibaldo? O pai vem da linha Marcondes. Da Marcondes. Veio para cá, se não me engano, aproximadamente no ano de 1956. Em 54, na emancipação, ele ainda estava na colônia. Tem uma passagem da festa da emancipação no município. Ele sempre dizia que foi o primeiro porro que ele tomou na vida dele. Lá embaixo, na Marcondes mesmo, o pessoal foi comemorar lá. E no caso, o teu vô, ele veio com a família ou teu pai veio para aventurar aqui e tal? Vieram com a família, Luiz, e no início eles compraram um armazém dos Fish, que era um pouquinho, onde era a transportadora, um pouquinho depois do Abel. Em frente ao Bar do Osmar, mais ou menos. Isso, ali quase de frente. Ali tinha um armazém, então eles iniciaram com o armazém, Irmãos Ram, que era o pai, o tio Ingo Ram, né? Que o Ingo tem um café Coronel lá no Campestre do Tigre. E o Vale dos Pinheiros, para o pessoal. Isso, e um dos irmãos da minha mãe, o Rudy Blum, que começaram então com o armazém Irmãos Ramos na ocasião. Ali naquela, mais ou menos... No mesmo local. E tudo se deu por ali, né? Em seguida, eles fizeram uma fábrica de sabão, que foi muito famoso na época, que era o Sabão Flor.
que depois, uns bons anos depois, passou para o Adolfo Ramich. Tá, o seu Adolfo Ele tinha, depois Ramich, ali perto da Minuano, tinha a fábrica de sabão. Lá da Minuano tinha fumo, sabão, sabão. E até funerária. Até funerária. Do Ramich, né? Mas o Érico teve aqui esses dias, né? Não sabia que o Ramich eu lembro. A receita do sabão era do vô. O vô contava, eles competiam muito na ocasião, o sabão flor com o sabão lira, que era de igrejinha. Então eram os sabões famosos. Então, na época, eu lembro dos tachos, eram os tachos enormes que faziam, formatavam o sabão, faziam dentro daqueles tachos, mais ou menos do tamanho da mesa, um pouco maior até, com formas. No caso, isso aí foi ali, antes dos anos 60, 50 e poucos. Isso, 150 e poucos e 61 por ali, quando o pai começou então com os caminhões. Certo. Mas para nós não esquecer, no tempo da Marcondes, né? Tu comentou a forma que o pessoal guardava as carnes, como é que era, que é interessante isso aí. Eu lembro dos kerbs na Marconda, porque isso eu falo da minha infância ainda, claro. Então, porque a luz, pelo que consta, foi na época do Perini. Que eu acredito que sim, pelo menos é o que se ouve aí, que foi o Perini que começou a levar, a administração do Perini, né, levar a energia elétrica para o interior, né? Eu lembro que na época, os caras eles se carneavam os animais, os porcos principalmente, e se faziam, pré-coziam então a peça de porco, lombo, pernil e coisas, e até uns 70% do cozimento, e eram guardados em tonéis de banha, do própria carneação, para conservar, porque não tinha luz e coisa. E eu lembro, na época dos kerbs, que eles tiravam, então, aquilo da coisa, e botavam em formas de latas de azeite, que eles mesmos produziam. Azeite primor, Samri, e faziam então naquilo e faziam as frituras de porco, que era uma delícia, né, junto com o cuco. E ali a sociedade que é localizada na Marcondes, ela era naquele mesmo local ou era, tu não lembra bem onde é que é? Eu sempre conheci por ali, Lu, eu não sei se ela teve em algum outro lugar, eu acho que não. Tinha ali, e depois tinha um núcleo mais adiante ali, que era a família Roloff, Zenograd, onde é a igreja luterana. ISLB, que é a nossa igreja evangélica. Luterana do Brasil. Isso, que é ali naquele núcleo, né, que Zenograd, os Roloff estavam ali. Que ainda hoje tem um núcleo ali. E ali tinha uma casa de festa que eles faziam o seu Rolo fazia, tinha uns bailinhos ali também. Porque a Marcondes é conhecida até hoje, os bailes da linguiça, né? Eu lembro também, Luiz, que a gente ia depois na adolescência, na juventude, a gente ia nos kerb, então o kerb principal do sábado à noite era na sociedade. E o no kerb, que era o rekerb, então... Eram 3 dias. Era na terça-feira, era lá então lá eles fora. Faziam nas duas, então. Tu vê, porque o kerb hoje já não é mais tão tradicional, né? Já quase se faz. Que eu me lembro que falava que era 3 dias, né? Sim. A gente ainda pegou, porque a gente tem a origem alemã também, os próprios motoristas e coisas da época da transportadora. Então se tinha muita gente de lá. E quando veio o teu avô, enfim, o teu pai, os irmãos dele, eles falavam só alemão ou eles já falavam português? Porque muitos que vieram para cá, se instalaram aqui, a gente falava só alemão, né? Eu lembro de falar só alemão, era da minha avó materna. Os avós maternos eu não lembro deles terem, eles sempre usavam as duas, já falavam português. Né? Porque isso era muito comum aí nos anos 50 e tal, que o pessoal se criou entre eles, sempre falando, quase não vinham para a cidade, né? Não tinham tanta necessidade, e até o Érico comentou esses dias, que é uma coisa que tem lógica, que os alemães procuravam os armazéns dos alemães e os italianos dos italianos, em função da comunicação. Um pouquinho português, um pouquinho alemão e a coisa ia embora, né? Bem interessante isso aí. Tem uma outra particularidade, Luiz, que é de antes, que é coisa que meu pai me contou. Que quando eles moravam na colônia, o pai já fazia transporte. Olha só, o que eles faziam? Eles traziam a produção de lá, da Marconda, deles ou dos vizinhos, traziam para Gramado, para os armazéns aqui, os da Lemole, tinha aqui na esquina, o pai falava dos Pereira Filho aqui, tinha aqui naquele o Santander aqui, tinha um armazém ali, um entreposto, para essa turma aqui. E compravam já algumas coisas para levar para
os vizinhos, certo. Então se cotizavam na ocasião. Quase um caixeiro viajante meio... E o pai conta que eles subiam com 2 juntas de mulas. A primeira junta, eles subiam até aqui no Arendt, ali, né, que é o Snowland. Sim. Antigamente a gente chamava Parada 7. Isso. Ali então tinha o seu Arendt. Tinha o armazém do Arendt. Isso ali. Mesmo. Então, e deixavam no potreiro. Frente ao cemitériozinho que tem na beira da faixa. Perfeito. Isso aí. E ali eles deixavam, então, subiam com esta parelha de mulas, né? Deixavam eles ali para pastar e descansar, tomar água, e vinham com a outra parelha para Gramado. E aí, daqui de Gramado, faziam o que tinha que fazer, descarregar, muitas vezes até própria aviação ferro e coisas que eles... E daqui, então, pegavam as coisas e chegavam ali, então, de novo no Arendt. Trocava as mulas. Que legal. E o que eles faziam com a mula que eles desciam daqui? Eles já desatrelavam elas e largavam elas e elas iam para casa sozinhas. Que era exatamente a minha avó, então, quando as mulas chegavam, ela já sabia que em X tempo iria, então, o pai, o vô e o pai e o Ingo chegavam, então... De Gramado. Legal. E já tinha essa medida. E vinha lá de baixo. Bom, a Marconda, desculpe a gente falar Marconda, é linha Marcondes, mas para nós a gente fala Marconda, né? Mas é a Marcondes. Ali, então, eles vinham pelo trajeto atual que tem ali, do Carazal até lá embaixo, né? Ali dá o quê? Uns 4, 5 quilômetros, nem isso. Olha, Luiz, acho que até... mas chegar até o centro dá uns 10, 12 quilômetros. 10, 12, até chegar lá embaixo. Era puxado, né? Era puxado, sim. E subida, né? Sim. O pessoal tinha na Sagado Filho ali, que era lá da casa da minha mãe, tinha o sindicato que tinha atrás o local para deixar os cavalos também. Então, não sei se o caso eu acho que não, Luiz, já é mais recente. O pessoal deixava os cavalos ali, os colonos, enfim, fazia o apel que tinha que fazer aqui, depois pegava e voltava comprava na associação alguma coisa e levava. Mas falando então em transporte, logo depois do armazém, então começou você comprar o primeiro caminhão, teu pai, teu pai, como é que foi? Na época do armazém, eu ainda recordo que nós tínhamos um modelo A, que inclusive, Luiz, esse modelo A, quem fazia as entregas dos ranchos do armazém era minha mãe. Minha mãe dirigia o modelo A. Como é que era o nome dela? A mãe? Edla. Tá, eu tô... A dona Edla, Isso. Me fugiu o nome dela, dona Edla. Ela fazia as entregas dos ranchos, então, o pessoal comprava. O Flávio Ketz, esses dias, ele me falou que a mãe dele ainda lembra da mãe. Pô, que legal. Entregando o ranchinho para eles lá na Era o que? Uma caminhonete? Era um modelo A, caminhonete estendido atrás com a caçambinha, né? E a mãe fazia entrega. Legal. E nesse tempo, então, antes dessas situações, eles adquiriram uma Opel. E eles adquiriram essa Opel em Porto Alegre, Luiz. E adquiriram... essa é uma história muito boa, né? Adquiriram o vendedor, então, que vendeu essa Opel para a família, então, para o vô e para o pai, né? Na ocasião, o pai era o mais velho dos filhos. Foi o pai do Gilberto Micaelsi, pai do Mica, que vendeu essa... Ele era funcionário da revenda lá no caso da Mesbla. Na época a Mesbla, né? A Mesbla. E a avó, então, para fazer o pagamento dessa entrada, ou não me recordo tanto qual era a quantidade de dinheiro para o quanto isso era na época, mas o dinheiro que o pai, então, levou para pagar a entrada ou o carro, a avó fez, então, uma cueca para o pai, com bolsos internos na cueca, e botaram o dinheiro ali para eles irem, então, protegidos. Então foi ele que iniciou o processo, então, de esconder dinheiro na cueca. Brincadeira, seu Anivaldo. De repente está por aí, mas era por um bom motivo, né, Luiz? Então, ali foi o primeiro caminhão. E aí, então, eles começaram já a fazer transporte para fora do município? Não, ou era só para uso aqui interno? Com esse veículo, não. Depois eles começaram eles compraram os F600 na época, e o pai, eles começaram a transportá-lo, quando o trem parou, começaram a transportar os Vines, principalmente a produção na época do Antônio Acorce, aquela turma ali, né?
e depois tinha Mazotti, tinha umas Mazotti começaram depois, de Inibir, mas a mais era o seu Antônio Acurso, nesse período da aviação férrea. Então o trem não vinha. Começou a se levar para São Leopoldo esses produtos. Então eles desciam com essas encomendas que dali São Leopoldo então distribuía para o estado todo, a maioria da venda era feita para o estado. Eu ainda lembro disso, cavalinhos, cesta de Natal, aquelas coisas a maior produção que eles tinham. Sim, eles faziam muito. Se levava ali. Aquelas cadeirinhas de criança, né? Isso, bebê, né? Cavalinho. Os balaios, aquelas cestas bonitas. E se levava tudo para São Leopoldo e dali eles distribuíam para o estado pela aviação férrea. E hoje já não existe mais nada. Sim, é uma pena isso aí, É uma pena, né? É uma pena. Isso foi coisa de 60 anos atrás, porque a aviação férrea foi sendo desativada nos anos 60, 61, 2, por aí, 3 ali. Exatamente, foi quando começou mais ou menos a transportadora, 61, 62, isso por ali. E aí ela começou a expansão dela em função do que ela foi crescendo, porque aqui não tinha muita indústria, muita produção, né? Depois começou o calçado, né? No começo ali, quando se levava esses produtos também, o que o pai estendia então a Porto Alegre e faziam as compras para esses mercados daqui e tudo. Ele ia principalmente num local chamado Sogenalda, que era na Voluntários da Pátria. Que tinha, inclusive, muitos alimentos. Isso. Era uma central uma distribuidora de alimentos da época que concentrava a maior parte. Então, saía daqui com os pedidos dos coisas e o pai comprava, então, farinhas e coisas que eram da época e subia com isso também. Muitas vezes, quando não dava, trazia areia. Muita areia se trouxe para as construções da época de Gramado. Eu lembro, eu era moleque, a gente ia descarregar para construir o 25 de julho. Eu lembro no Lago Negro. Lembro da construção ali dos caminhões, então vinha com caminhão de areia para cá. Também tem umas particularidades aí, quando o tio Nelson Benetti, né, também participou do início, Nelson ele era casado com com a Iva, né? Com a tia Iva. A Iva era irmã do pai. Irmã do seu Anibaldo. Passaram o pai, então, o Anibaldo, o Ingo, a Iva e o Valdemar. São os 4 irmãos, né? A Iva é irmã, isso aí. O único falecido é o pai, e os outros estão aí. Sim. Né? E o tio Nelson, então, veio, quando casou com a tia Eva, veio participar, então, da empresa também, junto com o pai, o tio Ingo e o vô. E dali para frente foi. E na época, Luia, tem umas particularidades também, que eu me lembro, que era interessante. O morro aqui da Várzea Grande, o morro da Vila do Sol, ele era todo descampado e ali tinha plantação de cevada. Sim. Que era o fiscal da Brahma. Era o seu Alcino Altrider. O Altrider e o Crescente Sutil. Também. Tinha, mas eu lembro muito do seu Alcino Altrider, que é o pai do Cícero, do Felipe. É isso, da turma ali. Isso. E eu lembro que os caminhões vinham, então, carregavam os sacos aqui na Várzea Grande e vinham até Gramado e a gente tinha um kit que a Brahma fornecia para medir a umidade da cerveja. Então, a gente da cevada. A gente botava o calador, tirava e botava dentro de um vidro, que ali dava o teor da umidade que a gente tinha que anotar, então, para a Brahma. Certo. Claro que fazia aleatório nos sacos, né? Para ter uma média, para ver com quanto de umidade ela saía daqui, para depois... Mas sabe, Rogério, só para não perder o gancho, se tu pegar qualquer um que está assistindo, entra no Google, põe História da Cerveja no Brasil e aparece 1941, a instalação da primeira estação experimental de cevada do Brasil foi em Gramado. Olha! Que era do Continental ou Brahma. E era sim, aqui nessa região. Então, o que a história que eu peguei por cima, mas na verdade isso aí está registrado. Isso eu não sabia. Eu não sei se era Brahma ou era Continental. Tá? Provavelmente. Mas na verdade eles compravam sementes em várias regiões do mundo e aqui eles faziam o experimento. Entendeu? Não sei se era exatamente mas deve ser ali naquela região da Vila do Sol. Que eu não sabia. Então, de 41. Então, tu vê
Eu já estou falando dos anos 62, sim, 63. 20 anos depois. Então, mas eu não quero te cortar a história, mas é interessante, sim, porque as pessoas realmente não vão acreditar. Mas eu imagino que ali da Vila do Sol até o zoológico, lá o Parque do Gaúcho, devia ser tudo cevada. E tinha algumas outras regiões também que tinha aqui, alguns outros colônios que plantavam mesmo. Eu até posso estar errando em algumas coisas, dessas lembranças, por isso que porque são lembranças da minha infância, veja só. Lógico. Mas que legal, então ali, e tinha já o acesso, ali tinha, quem eram os proprietários ali? Não recordo, isso eu te falo eu tinha 8 anos de idade. Exatamente, então, porque ali o loteamento Vila do Sol era a Famacílio e o RIF, que montaram uma empresa, a Rifa. Isso, a Famacílio que montaram o loteamento Vila do Sol. Perfeito. Né? Aliás, foi muito importante para o desenvolvimento da Várzea Grande, né? Então eu não sei quem era a terra originalmente, mas bacana. E aí então você fazia o transporte da cevada para Porto Alegre, para Continental. Isso para Continental. Onde é que tem o shopping hoje ali? Isso, Shopping Total. O Shopping Total era Continental, tem a chaminé até hoje lá. Ali se levava essas coisas. E quando é que vocês partiram assim para... Porque eu lembro já do tempo do calçado, que aí foi uma expansão muito grande. E aí passou a vender transportar para o país quase. Não, até São Paulo, Rio. São Paulo e Rio e Minas Gerais eram o nosso forte na época. Mas enfim, Luiz, na sequência disso também começaram-se em Gramado, por exemplo, a MC, a Transcondução. Ia-se buscar cimentos para a MC. MC era o seu Lealdo Village, o Schlipp era sócio. O Schlipp era sócio, o Pirini era sócio, isso aí. Nós éramos sócios. Isso aí. Mas o seu Lealdo, que era o administrador. O Village. Isso mesmo. Que é o pai do Caco, o sogro do pai da Silvia, da Suzana. Pai da Silvia, da Suzana, sogro do Pedro. Do Tilinte. Isso aí. E aí, na época, se tinha um Alfa Romeo, e o Alfa Romeo, então, a Pinheiro Machado buscar cimento para a MC. Pinheiro Machado. E depois disso também, Doces Mazotti, levar polpa para São Paulo. Concomitantemente, a empresa se expandiu muito, Luiz, junto com a Ortopé. Sim. A Ortopé foi, então, a gente começou a trabalhar com o Estado, no Estado do Rio Grande do Sul. Aí a empresa fez um convênio com uma empresa chamada Venâncio Aires Transportes. Expresso Venâncio Aires. Isso mesmo. Transportes Venâncio Aires. Em Porto Alegre, então, se tinha, e depois, com isso, a gente teve um espaço, por exemplo, começamos em São Paulo, então, a Venâncio Aires trazia o material que vinha para Gramado e para a região, até Porto Alegre, e nós distribuímos em Gramado, e concomitantemente a gente recolhia aqui, levava para lá, e eles levavam para lá. E a gente, junto com o apoio dele, o seu Oswaldo Chu, na época, que era o dono um dos donos da Venâncio Aires, um parceirão do pai, do Nelson, na época, a gente começou a ter espaços dentro da própria Venâncio Aires em São Paulo, um pequeno espaço que a gente já começou a levar o produto de Gramado direto para lá. Começou a ter volume, né? Começou a ter volume, começou a ter as coisas. E também começou a ter concorrência, Luiz, porque se tu não fizesse, alguém ia fazer. Sim. A gente ia perder isso. Então a gente foi tomando, não deixando de tomar o espaço e expandir, sempre junto com basicamente... Depois chegaram a ter depósito também no Rio, né? São Paulo e Rio também, São né? Paulo, Rio, depósito, né? Nova Serrana depois. Sim. Nova Serrana era um centro de calçadista até hoje ainda, em Minas Gerais. Nova Serrana, nós na verdade começamos a levar para lá o produto, a matéria-prima, que era toda ela comprada aqui no Vale dos Sinos. Se levava então para Nova Serrana, para lá, para eles... Nova Serrana continua sendo um grande centro cresceu de muito, calçado. Divinópolis, Nova Serrana, ali, aquilo expandiu por demais. Legal. Mas, Rogério, estamos falando só da empresa do teu pai e voltar um pouco agora no tempo. Tu estudou aqui no Santos Dumont, como é que era a Borges? Porque vocês sempre moraram naquela região ali, né? Sim. Mais ou menos ali. A referência, hoje a gente fala do Bar do Osmar como referência, mas é no outro lado da rua, né? É do outro lado Hotel da rua. Balneário. Na época, até a transportadora era a referência, porque era o único... Era a transportadora. E ali era o Bar do Luiz Topassol também, né? Que era ali, o bar onde é que o Osmar era o Luiz, né? Tá, e ali, como é que era assim, a questão urbana ali? Não tinha asfalto, quando é que foi feito o asfalto? Como é que era ali o dia a dia ali no entorno, ali onde é que vocês moravam? Para cima tinha o Morro dos Cabritos, que a gente chamava. Sim.
Ali na Expo Gramado, eu achei um campinho de futebol. Tinha o campinho de futebol do Santos Futebol Clube. Isso. Santos, Alcindo Rodatório, com Marcelino Santos Boni. da Vila Belmiro, a gente falava Santos da Vila Belmoura. Isso. Não é, ali não é Vila Moura, mas na época chamava Vila Moura, que é um pouco para baixo. Era a turma ali do Alcindo, aquela turma ali. Alcindo, grande Alcindo. O Marcelino Boni. A família Parisente, né? O Beno. Exatamente. Ali, a turma legal. Ali eu me criei junto com o Betão Landi, a turma ali. Vocês criaram ali, no caso, a São Pedro, ela já passava ali atrás? Não passava. Até onde ia São Pedro? A Borges de Medeiros tinha asfalto até o hospital. Certo. Até a Eusébio Balzaretti. Exatamente. Que era o antigo hospital do Santa Terezinha ali. Santa Terezinha. Isso. A gente até hoje ainda fala ali. Sim. Nossa turma ainda fala de hospital. Isso, Santa Terezinha. E dali para frente era chão batido. Então, tinha ali, o esgoto era céu aberto, as valetas do lado, ali do lado, à frente do Wilgues, os ramos ali, corria. Ali. Eu lembro que quando fizeram então a Borges e começaram a fazer a dupla, começaram a explodir e botar os postes ficar no meio da rua e fazer os buracos. Tinha que detonar para fazer os postes, para botar no... Imagina, aquilo devia ser uma loucura. Era uma festa. Quando a gente encostava um caminhão da rama ali na parte da frente, trancava metade da Borges, o caminhão ficava com a cabine dentro da Borges, dentro da rua, né? Era estreita demais. Né? E ali já tinha, na época, daí fechou o armazém de vocês, provavelmente. Não, mas o armazém antes, mas já o Parmegiani já tinha ali na esquina, como até hoje. E ali na frente do Estopassola ali, ele já tinha o armazém também? Tinha. Nos anos 60? Tinha. O Estopassola tinha ali, daí ele tinha uma cancha de bocha. Tinha a bocha ali no lado. Tradicional, o seu Luís foi anos ali. E para cima, ali onde é que é o Perinão, era da prefeitura. Ali era a garagem da prefeitura. Ali tinha a garagem, tinha o Britador. Britador não era no Perinão, ele era aqui um pouquinho para o lado. Ele era na esquina antes do Perinão, né? A esquerda, primeiro ele foi do outro lado. Que agora está em obras ali. O antigo foi ali. Isso. Depois ele passou para o outro lado, Isso aí. O Britador chegou tinha a usina de asfalto também. Ali também, então, a usininha de asfalto. Bem pequenininho. E o seu Hortêncio sempre morou ali. A dona Lourdes Gil, aquela turma toda ali. Toda a época. Então ali, e ali depois foi se transformando, foi crescendo. Tinha ali um estabelecimento que teve muito tempo, o Querência, né? O Hotel Querência é antigo. Sim, ali, o Hotel Querência, sim, ele é bem antigo. Como o Hotel Balneário, né? Exato, da família Nelson, até hoje está ali. É Natura, né? Que chama hoje também. Isso era... A gente fazia, na nossa época, era coleção de carteira de cigarro. Sim. E ali vinham os turistas de fora, a gente ia futricar no lixo para juntar as carteiras. A gente fazia tapete, né? Com as coisas de cigarro. E Rogério, em frente ali na parte alta tem a Vila Suíça. Ali, na verdade, era um mato ali, não tinha... Era mato, era os Fiorese ali em cima. Sim, era a família Fiorese e não tinha nada ali em cima, Não tinha nada. Ali. Tinha lá em cima, tinha um banhado, tinha um campinho, um descampado, a gente ia comer araçada, aí já ia para os matos do Dr. Nelson ali na região dos lagos, que já existiam, né, em função do lodoterápico. Sim. O lodoterápico tu lembra dos banhos de barro lá? Lembro das talhas para pegar as pessoas e botar dentro das piscinas, banheiras de tratamento. De barro, né? Depois eles fizeram umas jacuzzi, que foi coisa moderna depois dos tempos. E a piscina ali do balneário, você chegava aí escondido ali tomar banho, não? Nós ia pescar ali. Tinha os peixes, aqueles vermelhos, aquelas carpas vermelhas ali. Os carazinhos lá. Isso aí. E a dona Mede nos pegava lá e recolhia as bicicletas. Tinha umas histórias bem interessantes aí da infância ali, né? Também. E o Rogério tem outra essa história aí, nós não podemos deixar de conversar sem lembrar. Quando é que apareceu televisão lá na região? Olha, eu lembro de ter televisão, de que eu me lembre, do seu Adelino e da dona Neninha Catucci, que moravam ali. Eles administravam o hotel, né, o restaurante? Eu acho que sim, do balneário ali, mas eles tinham a casa do lado ali, onde quase na frente do fórum, hoje na lateral ali, do lado daquele prédio ali,
O Bergamo mora ali, naquela casa que era do seu Catuço. Eles moravam ali. E eles administravam o hotel. Isso, me lembro do hotel. E ali que tu pegou. Eu não posso falar, nós temos que falar dos filmes da época, né, Rogério? Não podemos esquecer que a gente se encontra, sempre lembra. Zorro, Tintin, tinha Bonanza, Gin da Selva. Que mais Batmasterson. Isso aí. A gente brinca muito. Tempo bom, né? Porque aquilo era a atração que a gente tinha, né? Não tinha. Chegou a pegar. Teve que colocar um papel celofane para colorir. O vermelho, o azul, o verde. E o bombril na antena também. Vira a antena aí, mexe mais. Deu. Isso aí, tempinho bom. Mas, Rogério, de lá para cá, o tempo corre aqui, ó, já foi meia hora já de programa mais aí. Assim, ó, Rogério, tu é uma pessoa que participa muito do dia a dia da comunidade, na área social, tu participou da Recreio, mas também, nos últimos anos, tu tem participado muito aí do Conselho de Plano Diretor, enfim, da Condema e etc., né? E nós, nesse curto tempo aí, a gente falou Borges, Vila Suíça, Colônia e tal. Como é que tu vê assim, o Gramado hoje, o caminho que Gramado está em termos de desenvolvimento? Porque nós acompanhamos aí, como a gente falou, a 100 metros daqui que nós estamos não tinha asfalto, né? São Pedro ia até ali na Rua das Fontes, acho que, se não me engano, até a Rua das Fontes. Exatamente. Então, aliás, a própria São Pedro aqui, ela ia até a Avenida das Hortênsias. A Ângelo Bisol não existia. A Ângelo Bisol não tinha ali a subida e tal. Como é que tu vê, assim, dentro dessa tua experiência, tu acompanhou agora toda essa alteração do plano diretor, desenvolvimento, como é que tu vê, então, o Gramado, o que era, o que é, como é que tu entende, assim, que é o caminho de Gramado? Olhando essa questão assim do dia a dia, porque que não é falar de mobilidade, o que tu vê o Gramado nesse ritmo que está, assim, olhando para frente? Bom, eu pego o futuro olhando o passado. Porque o passado da gente nos mostra que Gramado sempre cresceu, sempre foi além. Está se falando hoje de ter 43 mil, 45 mil pessoas. Uns 45 mil aqui, aí, deve fechar um pouco mais. Então, a gente fala dessa época que eu lembro da escola, quando eu era moleque, a gente falava em 8 mil habitantes, 7 mil habitantes. Sim. Naquela ocasião, Luiz. Então, Gramado é uma constante evolução. E eu acho que esses planos diretores que a gente tem, e as pessoas falam em restrições, eu não acho restrição, eu acho qualificação. Eu acho que o que a gente faz, a gente tem que se preocupar muito, não com as perdas, mas com os ganhos que a gente tem nas perdas. Porque tem coisas que a gente não pode interferir, por exemplo, na propriedade privada, todo mundo tem direito. Claro. Eu acho que a gente tem que se concentrar muito nos ganhos que a gente consegue ter, trabalhando nas perdas que essas situações nos oferecem. E a gente tem que qualificar a nossa cidade. A nossa cidade ela vai crescer paulatinamente, conforme ela sempre cresceu. É só olhar para trás e a gente vai projetar para frente. A gente vai ver que cada vez mais é um destino e um local desejado por muitos. E o pessoal vem, e a população cresce, e a população aumenta e deseja também vir para cá, Luiz. Então, eu acho que Gramado tem um status que poucos lugares têm, e a gente só percebe isso quando a gente sai daquilo. É verdade. E as pessoas não se dão conta. O que a gente acha ruim, eles acham maravilhoso ter na nossa cidade. Essas restrições. Eu vejo a cidade é muito limpa, é muito ordeira. A gente tem... os conselhos são atuantes, apesar de... E é um apelo que se faz, as pessoas têm que participar mais. Espaço tem, talvez espaço não participe tem, as pessoas têm que participar mais, têm que vir mais, dar sua opinião, participar das assembleias, das coisas que principalmente o poder público nos oferece, pelas audiências espaços, públicas. Né? Claro, espaço tem lugar para a gente botar a opinião e se juntar com outros e trazer as reivindicações dos lugares. Eu acho que Gramado é muito atuante nisso. Sim. Principalmente as pessoas que vêm de fora, que eu tenho tido a oportunidade. Eles contribuem muito, né? Exatamente, dos conselhos. Isso é histórico aqui. Eles contribuem muito, nos trazem coisas que a gente não enxerga e que a gente pode melhorar.
Então, Gramado é uma cidade muito diferente do que existe por aí. A gente vive num lugar abençoado e outro, a gente se preocupa com a nossa cidade. A gente tem um olhar e as coisas acontecem e felizmente, e não por estar contigo, porque tu estás hoje vice-prefeito, é uma situação, está passando, claro. Mas é um cidadão que sempre se preocupou com a cidade, a gente se preocupa. Então a gente tem, que bom, tomara que as pessoas tenham mais consciência de vir participar mais com certeza, se Deus quiser, vão estar aí. Mas Rogério, já estamos chegando ao final aqui. Queria te agradecer, com certeza teria muito mais coisa para a gente falar, contar, mas o importante é isso, né? É o pessoal conhecer um pouco mais da história. Com certeza hoje muita gente ouviu alguma história que nem sabia, né, de Gramado. A questão falamos da empresa, a gente chega no Alinha Marcondes hoje, fantástica ali, um desenvolvimento tremendo, né? Falamos, não tinha energia 60 anos atrás, subia com uma junta de boi ou de burros ali para trazer produto para Gramado, né? Tudo isso é a cidade, plantação de cevada. Então isso aí que é importante, né? E é isso que faz a diferença, né? Uma comunidade que sempre teve um pessoal trabalhador e empreendedor, que na grande parte o que nós temos hoje aqui se deve a pessoal com origem do nosso interior. Exatamente, como é o caso do teu avô, teu pai. Tantos outros. Seu Irmo está lá fazendo o café colonial há anos e anos, né? Então é isso que é bacana. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer a todos, agradecer o patrocinador, RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades, e também desejar mais uma vez, então, a todos um feliz 2023 e até quinta que vem, quando nós estaremos aqui com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.